desanime, irmão. Você que está, às vezes está em casa, está entristecido. Muita gente eu tenho encontrado com depressão mesmo. Mas não desanime. Deus é maior que os nossos problemas, Deus é maior que as nossas aflições. E a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que nos fortalece. E se tem algo que traz esperança e que nos ajuda a pôr de pé, é o louvor ao Senhor. Vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Nós te rendemos todo louvor, toda adoração, porque só Tu és Deus, só Tu és santo, e não há outro além de Ti. Bendito sejas, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo Teu favor, porque quando todos desistem de nós, o Senhor continua ali sempre presente. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, porque enviaste Jesus para morrer por nós na cruz. Obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, pela Tua companhia, porque Tu estás sempre de braços abertos, esperando por nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ângela, por favor. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor por cada vida aqui presente. Nós estamos hoje na quinta-feira. A quinta-feira onde buscamos tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que imploramos, tudo aquilo que
Precisamos que Deus estenda as mãos dele sobre as nossas vidas, sobre um familiar, sobre um negócio, sobre uma porta aberta. Estamos aqui exatamente hoje clamando. Eu queria que vocês tivessem com o coração de vocês totalmente ligado ao Senhor, totalmente colocado assim no altar mesmo, que eu tenho a certeza que cada um de vocês vão sair daqui exatamente com aquilo que vocês vieram buscar nesta noite. E se vocês estão aqui somente para agradecer, agradece de todo o coração, porque Deus, Ele também fica feliz com aquele coração grato quando reconhecemos o que Ele faz por nós. Ele nos deu a vida, já é, graças a Deus, o melhor milagre que a gente tem, né? Eu queria passar o horário do culto para vocês. No domingo, a gente tem o das 7h30 para esse domingo de Santa Ceia. Ainda há algumas vagas, tá? E o das 9 está assim, lotação completa. Não tem mais como colocar ninguém, para a honra e glória do Senhor Jesus. E à noite, no culto das 20, também tem pouquíssimas vagas. Quem não anotou, precisar ligar, estamos aqui, tá, amados? E nós temos o YouTube, a Igreja Batista Eulã. Por enquanto, não dá para ser ao vivo, né? No ao vivo só no Facebook, na Igreja Batista Eulã ao vivo. E temos o nosso site, igrejabatistaeulã.com.br. O nosso YouTube, a gente está precisando que vocês entram, que vocês ponham lá o joinha, que vocês curtam, para passar de 1000 pessoas. Que aí a gente consegue também passar o nosso culto ao vivo pelo YouTube também, tá? Então, se Deus tocar nos vossos corações, façam, em nome de Jesus. Flávio, por favor. E agora a gente vai fazer o momento que é o momento mais sagrado, na minha opinião, é aquele que a gente dá para Deus, tudo aquilo que Deus dá para a gente. Que a gente devolve para Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Ele nos dá vida, Ele nos dá trabalho, Ele nos dá casa, comida, Ele nos dá roupa. Então está no momento da gente devolver só um pouquinho para Ele, de coração. Geise, por favor. Aqueles que estão em casa, que querem contribuir ou com dízimo ou com uma oferta, o nosso banco é o Banco Itaú, a agência é o 341, o TED 341, a agência 0144, a conta é 17760/7, o CNPJ é o 16.416.275/1000 ao contrário, -40. Amados, quando a gente dá a Deus de todo o nosso coração uma simples oferta, ou devolvemos o nosso dízimo, as janelas do céu são abertas e derramadas bênçãos e abundantes sobre as nossas vidas. Então, são pequenos gestos que faz grandes coisas acontecerem em nossas vidas. Amém? Aqui mesmo. Eu quero agradecer a todos que estão conosco e cumprimentar nesse momento os aniversariantes. O nosso irmão André, que está sempre na filmagem, que hoje não está aqui porque teve que estar numa reunião. O André da Carina, André Ribeiro. Quero parabenizá-lo pelo seu aniversário. Também os que estão no Facebook. Cida Araújo. Olha, minha querida amiga, agora que eu percebi. É a sogra do pastor Fábio, que dá aula para mim, para o André, para a Letícia, aqui na igreja. Um abraço, irmã Cida. A Miriam, um abraço, Miriam. E a Angelita Barros. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham longos anos de vida felizes na presença do Senhor. O pastor sempre me manda aqui, gente, mas ele não mandou quem ainda está presente, não. Mas no final a gente agradece a cada um deles. Vamos orar pelo pregador. Hoje o pregador é o nosso irmãozinho Flávio, por favor. Quem não está aqui na igreja, que às vezes vê só o culto online, esse é o nosso irmão Flávio, que está aqui colaborando conosco hoje.
Vamos orar por eles, irmãos? Vamos estender as mãozinhas aqui, vamos abençoar a vida dele. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o Teu Filho, e eu te peço que nesse momento o Senhor traga a ele a Tua paz, e que Teu Santo Espírito venha sobre a vida dele enchendo, para que ele seja a bênção nas nossas vidas, que Teu Santo Espírito venha fluir através dele. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, irmão, fiquei sabendo mais ou menos uns 35 dias, 40, nem lembro, que o pastor falou que eu ia passar a palavra, né? E claro que na hora eu já falei sim, né? E as coisas de Deus, sempre quando vem eu só falo sim. Já fiz umas coisas meio complicadas, assim, que a gente acha que é complicado, mas quando Deus está com a gente, flui, né? E a resposta sempre é sim. E ele, na hora que ele falou isso aí, faz um tempo já, eu, uns amigos, a gente faz uns estudos todo sábado à noite, né? E eu tinha acabado de falar no estudo no sábado, e ele falou na segunda que eu ia passar a palavra. E no domingo à noite ele estava pregando, e eu ainda estava com aquele estudo na minha cabeça ainda. Aí eu falei, não, então o estudo é esse. Na hora que ele falou, eu falei, não, pastor, é sim, e o estudo é a conversão de Saulo. Foi automático. E é claro que é uma pressão danada estar aqui em cima. É só quem está aqui para saber como que é. E desde aquele momento eu sou uma pessoa que tudo que eu faço eu procuro fazer o melhor. É como se fosse para mim mesmo, sabe? Assim, para a gente quer o melhor. Então no serviço profissional eu sou assim, e para Deus pode multiplicar isso daí, não tem. Então é bem mais, sabe assim? Então isso mexeu muito comigo, falar da palavra de Deus aqui em cima, porque eu sei da importância que é. Bom, começar pelo um texto. Imagina se você olhando para o vasto mar diante de você, e você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer sobre seus dedos, até a mão estar vazia. Esta é a água da vida do homem, do nascimento à morte. Está sempre escorrendo da sua mão, até se ir junto com tudo que você tenha preso a este mundo. Porém, o reino que te falo, para qual eu vivo, é como o resto da água do mar. Homem vive por aquele punhado de água que corre pelo dedo, mas aquele que segue Jesus Cristo vive para aquela expansão infindável de mar. Eu achei muito bonito esse texto, falei, não, vou colocar ele como começo. E aqui resume bem aqueles que vivem ainda pelos prazeres do mundo, né? Não conhece ainda aquele imensidão de mar que ainda que eu comparo assim, que vem na minha cabeça como o paraíso, né? A vida eterna no céu. E esse imensidão de mar é o que nos pertence. Mas tem muita gente que vive pelo aquele punhadinho de água que está escorrendo pela mão. E é errado. E eu creio que a palavra de Saulo, a vida que ele, como ele foi antes, quando era Saulo, e depois, né, Deus apareceu para ele, ele mudou e virou servo de Deus, um verdadeiro servo, como não há igual, né? Assim, poucos podem chegar perto dele. E essas pessoas que vivem por esse pouquinho de água é porque não teve o prazer de conhecer a Jesus Cristo ainda, mas que isso seja mudado, que nós que somos da igreja possamos evangelizar mais, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a imensidão de mar que não conhecem ainda. Isso Deus quer nos usar para que nós chegamos lá. Amém? Deixa eu pegar o celular. Eu vou começar por Atos 9, do 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho do homem e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao redor, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados, de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão,
mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. É bem forte, né, irmão? Eu até brinco, nada a ver, não chega nem uma comparação. Minha conversão, que tem muita gente que não conhece, eu passei 7 meses numa situação bem terrível, né? Foi quando eu me separei e eu não aceitava. Eu mudei até, pouca gente sabe dizer, estou contando agora. Eu mudei até, eu tinha meu quarto, eu fui dormir no fundo, lá na área do fundo, porque eu não queria que ninguém visse eu chorando. Minha mãe, eu segurei sozinha a barra. E eu fui convertido assim. É claro que eu tenho 2 mães, por quem não sabe, e tem uma mãe que é crente. Ela orava muito por mim, até que depois ela falava, mas o Flávio virou crente de uma vez, aceitou de uma vez. Você falou, não, só ela sabe o tempo que ela orou por mim. E sempre tem alguém orando pela gente que não é convertido, aquelas pessoas que não são convertidas ainda. Mas minha conversão foi um chamado, não tão grandioso que nem de Paulo, mas foi um chamado que eu estava no domingo, era mais ou menos, até marca aí a data, tal, era 7 de agosto de 2016, umas 3 horas da tarde mais ou menos. Vi alguns teatros que a gente está naquele jeito, meio, pode ser que depressivo mesmo. Depressão que a gente não se aquieta a lugar nenhum, nada está bom na frente da televisão, você não quer ir na casa de parentes, você não quer ir na casa de amigos, você fica andando para lá e para cá dentro da casa, não sabe o que você faz. E eu fui lá no portão, na frente, abri o portão e saí na calçada. Aquele momento, o amor de Deus se manifestou dentro do meu coração. E aquele momento eu já sabia que minha vida tinha sido transformada. Eu não era mais aquela pessoa que eu era no passado. Aquele momento eu sabia o caminho que eu ia traçar e foi o que eu fiz. Muitas vezes as pessoas têm um chamado sobre a vida, mas deixa passar, não sabe a maravilha que é se obedecesse, né? E aquele momento em diante, aí eu fiquei agoniado, querendo ir para a igreja. Aí aonde que igreja que eu vou? Aí eu fiquei pensando em agoniado, a agonia já mudou. Antes era de tristeza, agora é de alegria, porque eu estava sentindo a presença de Deus fortemente. Era forte até hoje, graças a Deus. Aí eu lembrei da minha prima, foi quando tudo começou. Eu vim para cá e estou aqui até hoje. Bom, mas o tema é Saulo, e para a gente ver que como Deus é maravilhoso, né? Aquele homem era terrível, né? Ele matava cristão, destruía, fazia eles blasfemar, fazia só coisa terrível com os filhos de Deus. E não era contra qualquer pessoa, não. Ele mexia com, como Deus fala, as menininhas dos meus olhos, né? Como que, né? Era para Deus, né, descer fogo de céu acima de Saulo. Mas Deus, com a sua misericórdia, ele, pelo contrário, ele abraçou Saulo e falou, não, esse vai ser meu servo. Esse vai ser meu servo que eu vou usar muito. Vai sofrer na minha mão, que nem ele falou. Mas eu vou usar muito. Grandes coisas ele vai fazer em meu nome. E grandes coisas eu vou fazer através dele. E foi assim que sucedeu. Mas muitas vezes a gente não entende. Fala, como que Deus pode escolher um homem tão terrível, né? Eu vejo que assim, é para dar o exemplo que seja para o dia de hoje, mas é para todo o tempo, porque a Bíblia é eterna, né? Mas o exemplo é para aqueles que acham que fez alguma coisa assim, Deus não vai perdoar. Deus, que eu fiz é muito grave. Irmão, o que Saulo fez, ele matou os filhos de Deus. Tem coisa pior que isso? Não tem coisa pior. Então, a salvação são para todos. Deus ama todos igualmente, não tem diferença. Então não se preocupe, o negócio é dar o primeiro passo, que nem eu fiz quando ele fez o chamado à minha vida. Eu aceitei, falei, Senhor, estou aqui. E fui para a casa dele e obedeço à vontade dele. Sempre eu falo, eu escuto no sussurro, quando ele pede alguma coisa, eu falo, Senhor, estou aqui. A resposta é sim, Senhor. Sempre eu falo isso, é sim, Senhor. Para a coisa de Deus, nunca é não, é sim, Senhor, estou aqui. Mas, irmãos, essa parte de não entender o que aconteceu com Saulo, para ele se transformar nessa pessoa que ele foi, que era perseguidor de cristão, a gente tem que voltar lá no passado dele para entender como que as coisas acontecem na vida da gente e a transformação para a gente chegar ao que é hoje, né? Tanto para o bem como para o mal. Eu, no caso, fui por bem, graças a Deus, estou na presença do Senhor, mas podia ser ao contrário, que nem aconteceu com Saulo. E ele nasceu na família, ele é da cidade de Tarso, por isso que o nome dele é Saulo de Tarso, e ele é Saulo de Tarso, parte judeu, Saulo, e é Paulo também, parte romana, porque Tarso é uma cidade que era controlada pelos romanos, que era grega, mas comandada pelos romanos, na região da Sicília. E os pais deles eram fariseus, seguia as leis judaicas, né? Ele foi circundado com 8 dias, que era a tradição lá. E a mãe dele começou a educar ele desde pequeno. Ele era um menino muito inteligente. E começou a educar, e com 13 anos ele foi mandado para Jerusalém. E lá ele foi estudar na escola muito
conhecida, né? Como fosse uma faculdade muito top hoje, estudar com Gamaliel, que era um professor, uma pessoa bem conhecedor da palavra, dos pergaminhos de Moisés e outros. E ele era uma pessoa, e aí começou a ensinar Paulo tudo que ele, no caso era Saulo ainda, tudo que ele foi aprendendo e foi modificando ele. Porque com certeza eu creio que a família dele não criou ele para matar cristão, né? Que mais que ele foi cego, seguiu o que ele achava que estava certo, que ele fazia aquilo que ele achava que era certo. Ele achava que os cristãos e Jesus eram uma seita. Ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. Para ele era um impostor, por isso que ele perseguia Jesus. E ali ele foi modificado e transformado pelos fariseus, pelos professores dele. E é claro, tem alguma coisa a mais, né? Porque não é só isso, a pessoa tem um coração mais, ela não consegue o mal dominar tão fortemente. Mas isso aconteceu com ele, que ele matou os cristãos. Ele era responsável. E assim ele foi educado e cresceu desse jeito. Aí eu estava até pensando, por isso que a gente muitas vezes tem que tomar cuidado com a criação do nosso filho, com quem que anda, com quem, né? Porque a gente não sabe o que a transformação que está fazendo. E quando a gente for ver, é muito tarde. Aí é só Deus para ter misericórdia. Porque eu creio que a mãe dele, não é o pai, acho que não queria que ele fosse assim, né? Fosse tão terrível como ser humano. E muitas vezes a gente fica pensando que não tem solução, que não tem jeito, mas o caminho do Senhor é guiado. Espera aí, irmão, só sair um pouquinho do foco. Aí Saulo foi, aí Jesus manda Saulo de novo para Damasco, né? Aí ele vai para Damasco e Jesus levanta Ananias para que Ananias vá lá para tirar aquelas escamas que deixou Saulo cego, para que ele volte a enxergar, né? Ananias, de primeiro momento, não quer muito, porque ele tem medo de Saulo. Porque ele sabe que Saulo, as coisas que Saulo fez, fala, Senhor, mas ele é assassino de cristão. Eu vou lá, ele vai fazer mal para mim, né? Mas Jesus fala, não, agora ele é um servo meu, é um instrumento que eu vou usar muito ainda. E Ananias vai até ele. E chega lá e faz o que Deus mandou. E limpa os olhos de Saulo e ele começa a enxergar de novo. Ali Saulo ficou 3 dias jejuando e orando para Deus. E Deus falou, vai lá que ele está orando por mim nesse momento. E Ananias foi. Isso, irmão, é para a gente ver que muitas vezes a gente vai para a igreja, mas não está firme, né? Não está fazendo a vontade de Deus. E ele não. Ele fazia 3 dias, quer dizer, desde o primeiro momento ele já estava... Porque naquele momento que ele caiu no chão, eu creio que ele já estava convertido já. Eu creio que ali já era um novo homem. E ali ele já estava transformado. E ali ele já estava fazendo as boas novas para Deus. Fazendo a vontade dele, que era jejuando e orando. Coisa que muita gente não faz hoje em dia, né? Vem na igreja, muitas vezes só vem na Santa Ceia, que nem é domingo, que está lotado. Mas nos outros dias da semana não vem. Quando não é domingo, Santa Ceia também não vem. Não jejua. Mas... faz parte, né? Altos e baixos, e creio que logo, logo vai voltar a fazer tudo isso, buscar a presença mais forte. E ali ele se alimentou e já começou a evangelizar na sinagoga, para dar o exemplo para nós que falta muito disso. Eu vejo o pastor, né? O tanto que ele evangeliza, o tanto que ele anda para cima e para baixo, tem vezes que nem ele contando testemunho que não tinha combustível no carro, ele... foi com medo de evangelizar, falou, nossa, vai acabar o combustível, mas eu vou assim mesmo. Mas não tem muito. É uma falha dos cristãos hoje em dia falar de Deus. Meio que só está absorvendo só a glória, só as bênçãos, mas não quer pôr para fora, fazer aquilo que Deus quer que faça. E ele foi, Deus abençoou. Deus nunca deixa desamparado aquele servo dele. A pessoa lá pegou, ajudou ele, deu um valor para ele que deu pela bastante. Uma pessoa que não, eu nunca imaginava a coisa daquela, mas Deus... faz a diferença, faz acontecer coisa que a gente nunca imagina. E deu tudo certo, ele foi lá e fez a obra e voltou. Mas muito irmão não faz isso, talvez por medo. Eu falo por mim mesmo. O que eu estou fazendo aqui é muito difícil. Era até para mim continuar outra parte, que lá em casa foi totalmente diferente, mas
chega aqui e muda. Mas eu costumo evangelizar muito. Se o pastor me chamou para estar aqui hoje, porque nas ruas eu faço a minha parte, eu evangelizo. Onde eu trabalho, assim, as patroas nem muito, mas quando só está aí as funcionárias, eu começo a falar de Deus. E é uma alegria tão grande que as pessoas soubessem como é bom evangelizar. Na hora que você vê aquela pessoa sentir a presença, chorar, falar, nossa, olha, que alegria você saber que está sendo usado por Deus. Porque não é você que está fazendo aquilo, é Jesus Cristo, através de você, passando aquela palavra que a pessoa quer escutar. E isso é muito gratificante, ser servo, ser usado por Deus. Eu acho que todo crente foi levantado, foi escolhido entre milhões, todos aqueles irmãos, porque é como se fosse um circo, quantas pessoas tem em volta, perto da gente, e a gente foi escolhida. Você vê, né, que como é lindo isso. Mas a gente foi escolhido por alguma coisa, talvez entre aqueles outros, a gente talvez seja mais Deus ia usar, não sei, alguma coisa assim, porque a gente tem que fazer a obra, mas não faz. Tanta gente, que a gente passa por tanta gente e não fala nada, né, e sobre Deus, não fala das boas novas. E eu até estava falando para Anice que cada um falasse um pouquinho, todo cristão falasse para aquela pessoa que é gentil ainda, falasse uma frasinha só, e ela saísse do lugar, chegasse outro novo cristão, falasse uma frasinha, até ela chegar no serviço dela, na casa dela, ia ter um contexto bem grande, que ela falar, opa, aí juntar tudo e ia ver como foi gratificante ter escutado tudo aquilo, e com certeza as palavras iam mexer, mas isso não acontece, porque os irmãos não evangelizam. Bom, e Saulo permaneceu. Saulo. Peraí, só um segundo. E Saulo, logo em seguida, ele estava em Damasco, aí ele se alimentou, começou a evangelizar na sinagoga, e depois ele foi perseguido, como foi rápido, né? A vida de cristão naquela época era bem terrível. Aí ele teve que sair pela muralha, eu não sei se foi aí ele foi para Jerusalém, encontrar com Pedro e Tiago, irmão do Senhor. E lá ele já começou a fazer a mesma coisa, que a vida dele, desde quando ele foi convertido, era evangelizar, que é a vida que devia ser de todo cristão, falar das boas novas. E ele já foi andar com Pedro e Tiago, evangelizando. Ainda fiquei pensando, nossa, como esse cara é diferenciado, né? Porque Pedro e Tiago, irmão do Senhor, já eram homens, né, bem encaminhados pela presença, foi ensinado durante mais de 3 anos, assim, depois mais um tempo de experiência, como ele tinha a presença de Deus forte, como ele tinha experiência de falar. E Saulo não intimidou, ele foi lá e falou por igual, andou lado a lado com os apóstolos, evangelizando e falando as boas novas. Isso para mostrar para a gente que a gente não tem que ter medo. Eu mesmo, antes de vir aqui, claro, continuo com medo ainda, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que da primeira vez, eu creio que todo mundo tem dificuldade. Ainda teve uma pessoa que falou para mim que tem gente que não consegue nem falar. Eu já estou falando, já é uma grande coisa, graças a Deus. Mas as coisas fogem, eu converso bastante com o pastor e mostro o áudio que eu fiz, mas eu queria que fosse assim, mas não é, mas porque Deus sabe, talvez, não sei o motivo, mas não está acontecendo do jeito que a gente queria que fluísse quando é em casa, porque talvez a pressão é menor. Mas o que importa é que eu estou aqui. Eu ainda lembrei agora de Pedro, quando Pedro desceu do barco e deu os 3 passinhos e afundou, eu tenho certeza que homem, era um monte de homem, não perto de Jesus, né? Mas um monte de homem é igual de zoar. Tenho certeza que ele foi zoado porque afundou. Mas ele fez. É a mesma coisa eu. Se não para mim, porque eu me cobro muito, se não foi do jeito que eu queria, mas eu sei que a minha parte eu fiz. Eu estou aqui para dar a cara a tapa. Eu estou fazendo o que o Senhor pediu, porque minha resposta é sempre sim. Amém? E Saulo começou a andar com os apóstolos e não parou. E logo em diante, ele voltou para Damasco e foi para a Arábia. Lá ele ficou 3 anos se preparando para a obra. 3 anos, e ele não pediu para os apóstolos ensinar ele, porque os apóstolos, aí no começo eu até achava que Paulo que nem foi, ele já saiu pregando, mas ele teve o tempo de preparação, entendeu? Eu também, era para mim começar a fazer um curso seminário no começo do ano, mas por causa do corona, ainda acabou não enrolando, não deu certo.
E o que eu não queria fazer online, eu queria fazer presencial. E conversei com o pastor, ele me indicou um lugar lá, mas não deu certo. E Paulo foi para a Arábia, ficou 3 anos lá. Ficou 3 anos aprendendo. E ele ficou aprendendo com Jesus Cristo, não teve uma pessoa. Ele fala que o que ele aprendeu não foi com um homem, ele não pediu para os homens ou para os apóstolos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ensinou ele. Tudo assim que ele foi aprendendo naquela época. Depois que ele aprendeu, ele começou a jornada dele. Deixa eu só virar para mim. E ele começou a jornada dele. E ele começou a fundar as igrejas, porque é um homem que foi muito usado por Deus. Começou a fundar. E ele chegou da Judéia, numa viagem que ele fez, chegou da Judéia, profeta chamado Ágabo, veio e encontrou um cinto, a um encontro, e tomou o cinto de Paulo e pegou essa parte que ele chegou da Judéia, e ele queria ir para Jerusalém, que ele veio de Antioquia. E aí ele pegou e estava vindo o profeta Ágabo, e ele pegou e falou que uma visão assim, que como se Paulo tivesse sido amarrado pela mão e os pés, dando exemplo para que ele não, assim que ele fosse para Jerusalém, ele ia ser preso, ia lá, ele ia ser judiado. E ele não, como sempre, ele era uma pessoa de coragem, ele não se intimidava com nada. E ele falou: não, eu vou. E os irmãos que estavam com ele falaram: não, você não vai, o pessoal vai te pegar, o profeta está falando. Falou: não, eu vou, porque eu não ligo de morrer se for fazer a obra. Aí eu penso muito nisso, como que naquela época o povo não tinha medo de morrer, assim, ele enfrentava, tinha que fazer, fazia a obra certinho, não tinha medo. E ele falou: não, eu vou. E os irmãos viam que não tinha jeito, falaram: então vamos contigo. Eu falo de morrer porque os cristãos morreram desde o começo até 324, quando Constantino chegou ao poder em Roma, e ele virou um cristão. Aí ele pegou e tirou essa parte de matar os cristãos, tal. Só que pelo outro lado aí virou, a burguesia entrou, aí já mudou o cristianismo. Você já viu, né? Virou mas até lá morreu muita gente, muito cristão, 300 e poucos anos, os romanos massacrando, os judeus, os fariseus, todo mundo matando cristão. E voltando lá, e ele foi lá em Jerusalém, e lá não deu outra. Lá pegaram ele, prenderam ele, e fizeram a maior bagunça, bateram nele, porque o que mais aconteceu com Saulo foi apanhar. Se fosse outra qualquer um, acho que até de nós mesmos tinha desistido. Porque o homem que apanhou foi Saulo. Só de chicotada lá foi 39 vezes, foi apedrejado. E essa parte de apedrejamento, ele estava pregando na cidade lá. Os judeus estavam perseguindo ele de outra cidade, onde ele ia, estava seguindo os judeus. E ele pregando para o gentil. O judeu chegou e falou: não sei o que, e começou a apedrejar ele. Até ele parecia que estava morto. Aí eles pegaram e pararam. Assim mesmo, na fé dele, na força de vontade e determinação de fazer a vontade de Deus. Ele voltou a pregar no mesmo lugar, porque os judeus fizeram isso e saíram. Começou a pregar para aquele povo daquela cidade, que era o gentil, como se nada tivesse acontecido. Você vê a garra desse homem, como servo determinado que ele era. Em Jerusalém ele chegou, não deu outra. Ele foi preso. No 7º dia, quando estava terminando a conferência lá, ele falando, chegou um judeu de outra área lá, e falou: esse é o homem que fica pregando o gentil. Começou a falar um monte de coisa que não era verdade. E pegaram e prenderam, bateram nele bastante e prenderam ele. Mas aí aquela confusão danada, chegaram os soldados romanos e tiraram ele de lá, senão ele ia ser morto. E assim começou até o final, porque aí começou quando ele foi preso em Israel, ele foi levado para Cesárea e até chegar à sua morte. E nesse tempo foi só sofrimento. Ele ficou preso em Cesárea mais de 2 anos, e lá foi muito, muito terrível para ele. Depois levaram ele para Roma, e Roma ele teve até um pouco mais de paz lá, mas tudo com o propósito de Deus, porque Deus apareceu para ele. Cesárea falou: Paulo, não tema, porque eu quero que você vai. Aparecer para ele preso. Eu quero que você vá para Roma. Era o destino dele, para evangelizar os romanos. E ele acabou sendo transferido para Roma e ficou lá 2 anos preso domiciliar. E
E lá foi mais tranquilo essa primeira prisão dele, porque, além de tudo, ele podia evangelizar as pessoas. O soldado, que era domiciliar, mas ficava soldado um do lado do outro dele, foi muito soldado, e ele evangelizou todos, porque todos aqueles que estavam com ele foi evangelizado. Isso para mostrar para a gente que aonde a gente estiver, a gente tem que falar de Deus, que nele fez. Ele, onde ele estava evangelizando, estava falando das boas novas. Se estava com dificuldade, estava sentindo dor, muitas vezes ele viajava, tipo, 160 quilômetros de um lugar para o outro, só para passar a palavra, abrir uma igreja nova, porque ele fundava as igrejas. Ele andava muitos quilômetros para chegar de um lugar no outro, porque era a pé naquela época, era muito difícil, passava fome, frio, com roupa tudo suja, imagina, não tinha condição nenhuma assim e ele fazia tudo isso para mostrar para a gente tão pouco a gente faz, né? Como a gente faz tão pouco da obra do Senhor, né? Eu procuro fazer, eu estou me cobrando, falando, Senhor, o que o Senhor me leva ao lugar que o Senhor quer que eu vá, me traga as pessoas que você quer que eu faça, que nem do tempo para cá eu fiquei, que tem época que é bastante pessoa que parece assim, que eu consigo falar que é gente que Deus trouxe, que a gente sente quando é de Deus, que é uma pessoa necessitada. Se o mal começa a falar, a pessoa já se quebranta, sabe assim? E tem muitas vezes que a pessoa que é tão dura de coração que não aceita falar de Deus, mas conforme você vai falando, até brinco para nisso, conforme você vai falando, há um quebrantamento. A pessoa, quando ela se rende a Deus, assim, que você vai falando, assim, que ela quer escutar, no começo você quer falar, é difícil, porque a pessoa não quer escutar. Por exemplo, eu trabalhando, aí eu começo a falar e nada, só que eu não desisto. Enquanto está mais difícil, aí que eu tenho mais vontade. É estranho, mas eu sou assim. E que nem uma moça chama Nancy. Fui falar com ela e ela foi difícil. Aí ela não, tipo assim, ia para lá e para cá, mas eu não forço a situação. Eu vou falando lá do meu lugar e a pessoa... Mas o que aconteceu? Deus vai dando as palavras certas e vai penetrando. Um pouquinho já começou a penetrar nela. Aí no caso já mudou. Eu não precisava ir atrás dela para falar. Ela ia atrás de mim porque ela queria escutar. É incrível. E é desse jeito mesmo. E essa pessoa, onde eu ia, ela ia atrás, querendo escutar a palavra. Eu andando dentro da casa. E ela estava numa pressa, que ela é diarista, e estava passando roupa, e estava super atrasado. Ela parou tudo que estava fazendo para escutar eu falar de Deus. E era uma pessoa que estava muito necessitada da palavra do Senhor. E eu comecei a falar, e até na hora de ir embora, é claro que eu não queria parar de falar, mas eu tinha mais serviço para fazer. Mas eu não ligo, muitas vezes eu atraso. Mas na hora de ir embora, até a calçada ela foi, e meio que segurando o portão assim para pegar as coisas, porque ela queria escutar. Eu falei, nossa, como é gratificante ser usado por Deus. E isso que a gente tinha que ter vontade de falar das boas novas. Todo cristão, acho que é obrigação falar das boas novas de Deus. E eu estou falando muito por essa parte de evangelização, porque é o que eu sei fazer. Mas eu não planejei pegar essa palavra, porque essa palavra foi um estudo para um grupo de 4 pessoas. Mas eu creio que tem um motivo. Mas voltando lá atrás, da conversão de Saulo, quando ele cai do cavalo, para dar o exemplo, que tem muita gente, que eu falei aquela hora, que acha que não tem mais jeito, né? Mas para todo mundo tem jeito, irmão. O negócio é se render para ele. O negócio é aceitar que só Deus pode fazer a transformação, só Deus pode dar vida, só Jesus Cristo pode dar vida. E Ele tem um chamado para todos. Todos Ele chama, mas só alguns escutam, só algum quer ver a realidade, só algum quer aquele punhadinho de água, não quer aquela imensidão, não consegue ver o direito que tem por herança, porque nós somos filho dele. E por herança nós temos uma vida, tem direito à vida eterna. É uma coisinha tão simples, é só aceitar Ele como Salvador, aceitar Ele que Ele morreu na cruz para nos salvar e voltou no terceiro dia, voltou e ressuscitou e está no céu. É só aceitar e batizar nas águas. Por ver, é simples. E se der o primeiro passo, irmão, você que está em casa e não é convertido ainda, não aceitou, como Saulo, faça como Saulo. Aceita. Se dá o primeiro passo, quem vai fazer o resto é Jesus. Você não precisa fazer mais nada. Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher da graça dele, da unção dele, do Espírito Santo. Ele vai te dar toda a sua necessidade. Ele vai te preencher. O seu corpo vai ser totalmente transformado.
Seu corpo não vai ser mais do inimigo, do escuro, do medo. Seu corpo vai ser de luz, porque a gente veio dele desde o começo. A gente nasceu da luz, desde a época da hora que a gente sai da barriga da mãe. E nós vamos para a luz. Mas nesse intervalo, só tem uma coisa que a gente tem que fazer: é aceitar Ele como Salvador. Se entregar de coração a Ele. Tem que ser de coração, porque Ele sabe o que passa no coração. E você vai ver como é bom. Eu falo que entrar na presença de Deus, ser filho dele, é que nem quando a gente tem filho. Quando eu tive filho com 25 anos, eu fiquei morrendo de medo do meu primeiro filho. Falei, nossa, e agora? Aí depois que eu tive, aí eu falei, nossa, por que eu não tive antes? Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente é do mundo, não conhece Ele, fica fugindo, que não fugia. Minha mãe conversava comigo, eu fugia, eu cheguei na igreja com ela, mas, falar a verdade, eu cheguei a dormir, o povo ia levar água para mim. Eu era terrível, irmão. Como quem me conheceu antes sabe o que eu estou falando. Falar, nossa, esse daí não acredita, foi para a igreja. O povo não acreditava não que eu estava indo para a igreja quando eu me converti. E a gente tem que entregar tudo na mão de Deus. Eu sei que é difícil dar o primeiro passo, que nem foi para mim. No meu caso, eu posso dizer que foi um pouco diferente. É claro que minha mãe estava orando por mim, mas Deus praticamente fez um chamado. Ele pegou assim e me pôs na linha de partida. Eu falo que pôs na linha de partida do caminho reto, estreito, né? Que leva à porta pequena. Mas muitos, eu creio que tem também que fazer uma forcinha, né? Faz uma forcinha, dá o primeiro passo. Que o papai está ali na frente, só te esperando. Está ali, ó, na frente esperando, mas a gente não vê e muitas vezes não acredita nisso, mas é verdade. O papai está na frente, está te esperando, só tem que dar o primeiro passo. Que o resto ele faz, é que nem uma criança quando começa a gatinhar e fica em pé olhando para frente, para o pai que está lá, e esperando que ele abrace. E ele é a mesma coisa, ele quer te abraçar, mas para ele te abraçar você tem que querer, porque o inimigo vai na força, ele te pega, porque se você não é do pai, você é do inimigo, então ele faz o que ele quiser com você. Muitas vezes ele te deixa quietinho, mas na hora que dá na teia dele, ele vai lá e faz o que ele quer com você, você pertence a ele. Mas com o pai não, o pai só faz aquilo que você permite. Para que ele venha até você, você tem que querer, é o livre-arbítrio. Então você tem que querer, e é tão simples, é só falar, pai, venha sobre mim, pai, eu não consigo, me ajuda, permita, Senhor, que eu chegue perto de você, eu tenho dificuldade, ô pai, me ajuda a dar o primeiro passo, que ele vai te ajudar, conversa com ele naturalmente, que seja que nem uma criança, porque a gente é uma criança na presença do Senhor, que a grandeza dele é tão maravilhosa, tão grande, que nós todos somos a criança. Então haja que nem uma criança mesmo, no seu quarto sozinho, fala com ele e peça ajuda para ele, peça para que ele te ajude, para que ele ajuda, pega na sua mão, para que seja os primeiros passinhos, ele esteja pegando a sua mão, te ajudando a você ter equilíbrio para que você chegue até nele. Porque muitas vezes a gente precisa de ajuda, oração, porque sozinho com certeza não consegue, porque somos fracos e o inimigo toma posse da gente, toma posse daquela pessoa quando tá perdida ainda, não é filho. E nós temos que mudar isso daí. Por isso que eu falo que a importância de evangelizar, de falar das boas novas. Que nem eu falei daquele círculo de vários irmãos da igreja, pegar cada um, falar uma coisinha de nada, uma palavra de amor, falar Deus te ama, já faz a diferença. Porque é um círculo, aquela pessoa vai se enchendo da presença de Deus. E não tem como não ter um mover naquele coração, uma transformação, e com certeza vai aceitar. E saiu totalmente fora do que eu tinha estudado, mas eu creio que essa palavra vai estar falando com alguém. E eu passando para a parte final, por que vale a pena? Por que vale a pena aceitar Jesus como intercessor, como Pai, como Deus e Salvador? Porque a recompensa é muito grande. O lugar para onde nós vai, eu falo que é comparando assim, que a terra foi feita em 6 dias. E a Nova Jerusalém desde o começo do tempo, está sendo preparado. Imagina, 6 dias foi feita a terra. E a Nova Jerusalém, desde o começo do tempo até agora, está sendo preparada para a nossa chegada. Imagina, irmão, como vai ser maravilhoso esse lugar. É demais, né? E por causa de uma vida passageira, né? Como eu falei, não sei se eu já tinha falado, foi no áudio.
que como é um piscar de olho, né? Piscar de olho de Deus. Claro que Deus não pisca, mas como fosse piscar de olho, porque lá 1000 anos é um dia aqui, né? E um piscar de olho nós nasceu, um piscar de olho nós chegou na metade da vida, um piscar de olho nós deu o último suspiro. E o que nós fez? E nesse meio tempo, deu tempo de aceitar, deu tempo de virar esse jogo, sair da escuridão e entrar na luz, deu tempo de aceitar e o nome ser escrito no livro da vida eterna. Não vale a pena. A gente acha que esse mundo, as coisas dele é gratificante, mas não é, irmão. É ilusão. O inimigo tenta iludir para que a gente perda a salvação. E é maravilhoso. Eu falo porque Apocalipse 21, 21. A rua principal é de ouro puro. A rua principal de ouro puro. Aí o anjo mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro. Tem um rio de água cristalina, que nasce do trono de Deus. Já pensou que glória vai ser esse lugar, né? Que está preparado para nós, cristãos. Está sendo preparado, nós vamos morar lá. E eu, como sempre, eu penso assim que tudo vai ser muito especial. Eu creio que o próprio Pai vai nos pegar na porta, como criança que nós somos, e vai mostrar a cidade. Ó, isso aqui é o rio, a rua, não sei o que, de ouro, com toda alegria, porque Ele é o Rei dos Reis, como eu falo, que nós somos filhos, nós somos príncipes também, que nós somos filhos dos Reis dos Reis, e lá é o nosso castelo, lá é a nossa moradia eterna, e é maravilhoso, irmão. E o anjo mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para curar as nações. Nossa, ele pensa em tudo, né? Como deve ser delicioso esse fruto, né? Um fruto lá no céu. Deve ser muito bom, hein? Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará e reinarão para todo sempre. Já pensou, irmão? É muito gratificante, é muito bom. E o Espírito e a noiva dizem, Apocalipse 22, 17, que está meio para o lado. O Espírito e a noiva dizem, vem, quem tiver sede, vem, quem quiser fruto da árvore da vida, vem. Quem tem vestes limpas, vem. Então, irmão, está aberta a porta do céu está aberta, só basta querer. Eu sei que muitas vezes as coisas do mundo, que nem antes de eu me converter, minha mãe chegou uma vez para mim, eu fui na igreja com ela, que eu ia muito pouco, mas com ela eu ia, para agradar ela. E ela, eu não vou lembrar as palavras certas, mas uma vez ela deu uma dura em mim, que ela me comparou com meus irmãos, porque meus irmãos nem iam, mas eu ia. Mas ela falou, triste, quase chorando, e eu não esqueço aquilo lá, que entre todos eles eu era mais difícil. Ela falava que eu fui o filho que não deu trabalho para ela, que é um filho bom de coração, a única coisa que eu precisava era parar de beber, e eu falava para ela que eu não ia parar de beber, não ia ser crente, que eu não ia parar de beber. E foi uma coisa que eu fiz primeiro. Eu vim na igreja dia 7, e dia 6 foi o último dia que eu bebi. Você vê que coisa, como Deus preparou tudo, o ambiente para me fazer o chamado na minha vida. E dia 6 de agosto de 2016 foi o último dia que eu bebi. E dia 7 à tarde eu fui para a igreja. Muito, muito demais. Então, para terminar, o Espírito da noiva diz, vem, quem tiver sede, vem. Quem quiser fruto da árvore da vida, vem. Quem tem vestes limpas, vem. É isso aí, irmão. Que não foi muito do que eu planejei. Na casa da gente é bem mais fácil, mas que a palavra tenha penetrado no coração de alguém que necessita da palavra, tá? E faça a transformação, tá? Amém. Vou passar para o pastor. Ministrar a palavra de Deus nunca é fácil. Eu acredito que até os grandes pregadores, diante da responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, têm dificuldade. Não é que tem dificuldade,
tem o peso da responsabilidade de levar a palavra de Deus. Vamos orar, vamos louvar o Senhor, depois vamos orar por aqueles que estão nas 7 semanas com Deus. Vamos louvar o Senhor, irmão? Este louvor, quem escolheu ele foi o Flávio. Ele pediu para que a gente tocasse ele esses dias. E eu sempre comento. Eu lembro quando o André era pequeno, que o pastor chegava lá no portão e tinha um corredor comprido, a casa era no fundo e o terreno são 30 metros. E ele chegava ali e o André corria para abraçar o pai. Aí ele subia na moto e vinha fazendo festa com o pai, pequenininho. Esse louvor fala disso, que eu quero ser como uma criança. E a gente quer poder correr para o pai, abraçar, a gente quer o colo do pai. E o abraço é tão importante que você está feliz, você quer um abraço, você está triste também. Independente da circunstância, nós queremos um abraço do pai. Eu convido os irmãos a louvar. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Queremos sentir o abraço de Deus, não, irmãos? Principalmente nessa época que abraço tá algo tão difícil. O de Deus é de suma importância. Eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco, presentes, e aqueles que estão... o pastor está de serviço lá em cima da cama, gente, de férias forçadas. A nossa irmã Carol está presente conosco lá online. Pastor Claudenir, Karina Silveira, a nossa evangelista. O irmão Beto. Estão atentos aqui. Luzinete Silveira. O irmão Aldalberto Coelho. A Lelê, a Letícia. Minha coleguinha que está sempre aqui, que pregou domingo passado. A dona Neide, a irmãzinha, o coronel Manuel Guimarães, Elizabeth Hurtado, que é a nossa Beth, a Nina, a irmã Nina, e todos os outros que eu não tenho aqui, que eu não posso ver no momento. Eu quero agradecer por ter estado louvado conosco e cultuado ao Senhor. Vamos orar, irmãos, por todos aqueles que estão na corrente. Alguém aqui está na corrente? 7 semanas com Deus? Mas vamos orar por todos eles.
Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós entregamos de Ti todas estas vidas que têm estado aqui por 7 semanas buscando o Teu favor, clamando pela Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor venha em socorro a cada uma delas, quebrando cadeias, abrindo portas, curando, libertando, salvando, Senhor, resgatando vidas, restaurando lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem em socorro a cada um, Senhor, que nesse momento ora conosco, onde quer que eles estejam agora. Vem curar da depressão, vem levantar, Senhor, aquele que está oprimido, adoentado em cima da cama. Vem em socorro a cada um deles, Deus, aquele que chora, aquele que clama, aquele que busca pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Uma semana de bênção, um restante de semana de bênção e até domingo, se Deus permitir.